Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jordana Amaral e eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bastante comum no escritório, que é como se deve acontecer a contribuição do MEI. O MEI, ele é um cliente muito recorrente justamente porque tem muitas pessoas que estão nesta categoria de microempreendedor individual. Então, é muito comum que surjam essas questões de como contribuir, com que frequência, como emitir a guia, se vale para todas as aposentadorias ou se não. Então, esta é algumas das questões que a gente vai conversar hoje. Eu vou começar compartilhando o material aqui, como eu sempre compartilho com vocês, e vamos dar prosseguimento então no nosso tema. Antes de tudo, a gente precisa entender quem é o MEI. A minha câmera está bem em cima do título, então eu vou para cá e a gente começa então com o nosso tema. O MEI, ele tem algumas particularidades, né, tanto em relação a questões tributárias, quanto em relação às atividades, algumas limitações. Então, ele é um regime realmente especial, diferenciado e simplificado, né? Teoricamente, ele também tem esta característica. E o MEI, ele tem como limite de faturamento, o MEI comum, né? Ele tem como limite de faturamento R$ 81.000 por ano. Isso dá ali em torno de R$ 6.750 no mês de faturamento. Então, ele tem esse limite anual. E este limite ele está disposto ali na Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 18A. Uma coisa que é muito importante, que eu sempre alerto a todos os meus clientes e que vocês também devem saber, e os advogados que estão me assistindo também devem orientar o cliente de vocês nesse sentido, que a remuneração informada ali para a Previdência, ou seja, se você contribui com base nesta característica aí do MEI, nessa figura, enquadrando-se nas características do MEI, é importante que isso esteja compatível com a realidade e com o que você declara para a Receita Federal para evitar que venham a ocorrer aí questionamentos e problemas com a Receita. Então, como que o MEI efetivamente contribui para o INSS? Quem é MEI já deve estar bastante familiarizado com a guia DAS, né? DAS MEI. Se você não é o próprio emissor dessa guia, provavelmente seu contador emite para você. E eu coloquei aqui no material um exemplo que eu achei ali na internet de um modelo dessa guia, mas o que eu quero destacar é que nela a gente tem vários tributos sendo cobrados. Então a gente pode ter ISS, ICMS, INSS, que é a contribuição previdenciária, e tudo isso vai ter um percentual ali que vai ser somado e vai chegar no valor final da guia que você deve pagar. Nesse exemplo aqui, é até uma guia que foi emitida com pagamento atrasado. Então, aqui, inclusive, vai um ponto importante, que o MEI ele pode fazer esses pagamentos atrasados, inclusive para fins previdenciários, porém vai incidir juros e multa, certo? Então, é sempre bem importante que os pagamentos estejam em dia, principalmente para que eles contem não só como tempo de carência, mas também, desculpa, não só como tempo de contribuição, mas também como carência, porque carência e tempo de contribuição são requisitos diferentes, mas as aposentadorias exigem um número mínimo tanto de um quanto de outro. Então, para a gente conseguir de fato preencher esses requisitos, a gente precisa estar de acordo com o exigido tanto para tempo de contribuição quanto para carência. E a carência, basicamente, é o pagamento em dia. Então, é bem importante a gente ter isso em mente. Existem algumas exceções em que o pagamento em atraso ele conta para carência também, mas não é o nosso tema de hoje. A ideia central é sempre tentar fazer os pagamentos em dia para a gente ter ali a certeza, a segurança de que conta tanto para tempo de contribuição quanto para carência quando a gente fala em fins previdenciários. Então, aqui está o exemplo de uma guia DAS e qual que é o valor sobre o qual este contribuinte vai recolher, né, quando a gente fala em realmente INSS, em contribuição previdenciária. O MEI, ele contribui com 5% do salário mínimo. Então é realmente um valor bem baixinho quando a gente compara com todas as outras formas de contribuição em categorias aí de segurado. Por quê?
Mesmo quando a gente pensa em um segurado contribuinte individual, né? Vamos pensar, por exemplo, no autônomo que opta pelo plano simplificado. No plano simplificado, a gente tem 11% do salário mínimo, ou seja, já é mais que o dobro de 5%, né? E o plano básico, o plano comum ali da Previdência, ele exige uma alíquota, né? Ele tem um percentual de 20% de pelo menos um salário mínimo. Então, veja, a gente tem 5%, tem 11% e tem 20%. O MEI está realmente bem abaixo nessa escala aí de contribuição e ele contribui então com 5% do salário mínimo. Aqui é importante ressaltar que é sempre do salário mínimo. O referencial vai ser sempre o salário mínimo quando a gente fala no MEI. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você for se aposentar, quando o INSS for fazer ali um resgate de todas as contribuições, esses períodos em que você contribuiu como MEI, eles vão entrar no cálculo como um salário mínimo, certo? Então, se a sua base de contribuição foi um salário mínimo, é um salário mínimo que vai entrar ali nos seus cálculos para fins de aposentadoria e outros benefícios, né, para fins previdenciários. Isso é muito importante porque é uma dúvida bastante comum. Eu acredito que eu coloquei nos slides, nos próximos slides, essa questão também, mas é importante a gente ressaltar que é sempre sobre o salário mínimo. E a quais aposentadorias programadas o MEI tem direito? O que são as aposentadorias programadas? São justamente aquelas que a gente consegue planejar, né? Então, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, e a quais delas o MEI tem direito? Quando o MEI contribui nessa categoria, ele só tem direito à aposentadoria por idade nesta categoria. Ou seja, o MEI que está ali contribuindo com 5% do salário mínimo, via de regra, ele vai aposentar, ele vai aproveitar estas contribuições para aposentadoria com 62 anos de idade se for mulher ou 65 anos se for homem, certo? Aqui é muito importante ter isso em mente, porque é muito comum a pessoa que, por exemplo, ela tinha um histórico contributivo de uma carteira assinada, então ela trabalhou por um tempo como CLT, depois ela trabalhou por um tempo como autônomo, e daí ela quis ali eh, regularizar a situação dela, mas ao mesmo tempo ela não queria pagar muito imposto, e aí acabou que ela se enquadrou no MEI. E ela tem muito tempo de contribuição e ela está ali pagando como MEI e acredita que está tudo certo, que isso vai ser contabilizado na aposentadoria dela. E se a ideia é se aposentar por tempo de contribuição, que é a opção de aposentadoria que a gente tem, que geralmente chega antes da aposentadoria por idade, você precisa ter em mente que estas contribuições na qualidade de MEI, para contarem de fato para essa aposentadoria por tempo de contribuição, vão precisar ser complementadas. Então, por isso que eu coloquei aqui no slide no final possibilidade de complementação. O que significa complementação? A gente comentou que o MEI ele contribui 5% do salário mínimo. A complementação é justamente dos 5 para os 20% que a gente comentou, que é o plano básico ali do INSS. Então a gente precisaria complementar essa diferença de 15% para cada competência que a gente queira aproveitar para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. E lembrando que sobre essa complementação também incide juros. Então, a gente precisa fazer o cálculo para entender exatamente qual seria este valor de complementação e se de fato isso compensa, né? Eu sempre falo para os meus clientes que ao optar pelo plano simplificado, né, que é o de 11%, ou ao optar por contribuir como MEI, é como se a gente estivesse indo num restaurante e não quisesse o menu completo, que é entrada, prato principal e sobremesa, essas três opções. A gente entra e só opta pelo prato principal. Ou seja, o MEI, ele contribui com menos, então pela lógica da lei, ele também vai ter uma porta de entrada mais estreita quando a gente fala em aposentadoria, ou seja, ele só se aposenta por idade. Com estas contribuições a título de MEI, ele não consegue se aproveitar, se valer delas para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Por isso que é muito importante ter em mente qual é o seu histórico contributivo e qual é o seu objetivo na hora de definir a melhor forma, a melhor estratégia de contribuir para a Previdência atualmente e pensando também no futuro, né?
E aqui, dando prosseguimento, deixa eu sair da frente aqui também, vai ser difícil nesse slide, mas tudo bem. Depois eu me reposiciono. Como é calculada a aposentadoria do MEI? Aqui também é uma questão muito comum e que surge muita dúvida, porque geralmente o cliente chega assim certo de que o MEI só se aposenta com um salário mínimo. Essa talvez seja uma das maiores crenças e mitos que a gente tem no direito previdenciário. Então vamos esclarecer uma coisa aqui. O MEI que a vida inteira ele só contribuiu como MEI, ou seja, desde o começo assim da história de contribuição dele, da história de vida de trabalho dele, ele sempre contribuiu como MEI. Esta pessoa, sim, com certeza vai se aposentar com um salário mínimo. Agora, naquele exemplo que a gente comentou da pessoa que por muitos anos foi CLT, depois ela trabalhou como autônoma, ela começou a contribuir ali como autônoma, depois ela não quis mais, ela fechou ali uma empresa maior que ela tinha, ou ela saiu de uma sociedade, enfim, ela parou de prestar serviço, de CPF para CPF e ela foi lá e abriu um MEI. Esta pessoa, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria dela, apesar de agora ela estar contribuindo como MEI aí nesses últimos anos, a gente vai levar em conta todo o histórico contributivo dessa pessoa na hora de fazer o cálculo, principalmente ali quando a gente está falando na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que que a gente precisa ter em mente? Que o cálculo ele vai levar em consideração todas as contribuições desde julho de 1994 e a partir desta média vai se aplicar ali um percentual e chegar no valor de fato final da aposentadoria desse MEI. Então, realmente, esta aposentadoria pode ser de um salário mínimo, a depender da média contributiva e do coeficiente, do percentual que vai ser aplicado, mas não que seja uma regra, que por ser MEI, este MEI vai se aposentar com um salário mínimo. Se ele teve ali no histórico contributivo dele outras formas de contribuição, outras categorias, isso tudo vai ser levado em consideração na hora de contar qual vai ser a renda mensal inicial da aposentadoria dele. Então, que a gente tenha isso bem claro, bem definido nesta nossa conversa. O MEI, ele só se aposenta com um salário mínimo, com certeza, se ele só contribuiu como MEI durante toda a vida ali contributiva dele. Se ele teve períodos como CLT, como autônomo, como facultativo e como MEI, a gente precisa levar em consideração todas essas outras contribuições para aí sim fazer o cálculo e entender qual vai ser o valor dessa aposentadoria. Ou seja, se este empregado ele teve um histórico de outras contribuições, outras naturezas, né, de contribuição, a aposentadoria dele pode sim ser maior do que um salário mínimo, certo? Então aqui a gente já derruba um grande mito do direito previdenciário, que é o mito de que o MEI só se aposenta com um salário mínimo. Isso não é verdade, isso pode não ser verdade especialmente se ele tem ali no histórico dele contribuições em outras categorias. Então, prosseguindo com a nossa conversa, eu comentei com vocês que o MEI ele só poderia contribuir com 5% de um salário mínimo, ou seja, é um salário mínimo que vai entrar ali no histórico contributivo para fins, inclusive, de cálculo de valor de aposentadoria. E é possível, então, o MEI aumentar o valor dessa contribuição? É possível ele contribuir sobre um valor maior do que um salário mínimo para aumentar a média e eventualmente melhorar o valor dessa aposentadoria? Diretamente como MEI, não é possível aumentar esse valor de contribuição. A própria lei, determina que a contribuição do microempreendedor individual seja fixa sobre o mínimo, ou seja, sempre vai ter como base de cálculo um salário mínimo. Mas o que que pode acontecer? Qual que é a possibilidade que existe, o cenário que existe que pode aumentar estas contribuições ali mensais, mesmo na condição do MEI? O que pode acontecer é que este MEI exerça concomitantemente outras atividades e, por conta destas outras atividades, ele também contribua para a Previdência Social. Por exemplo, um MEI que ao mesmo tempo ele é CLT.
Ele vai ter o recolhimento da guia DAS dele, então 5% sobre um salário mínimo, mas ele também vai ter ali a retenção pelo empregador e a contribuição previdenciária referente a este vínculo CLT. E aí, na hora de o INSS entender qual foi a remuneração daquele mês, qual foi a remuneração e o salário de contribuição daquele mês, ele vai somar um salário mínimo do MEI mais o valor referente à remuneração como empregado, como CLT. E aí, fazendo essa soma, a gente chega num valor total que vai ser certamente maior do que um salário mínimo. E aí é este valor maior do que um salário mínimo que vai entrar ali no seu histórico e que vai ser computado para fins de cálculo do valor da sua aposentadoria. Então, para muita gente isso é interessante, né, e lembrando que o MEI, ele pode ter atividade concomitante de CLT ou de autônomo, por exemplo. Então ele exerce atividade como MEI, mas ele também presta serviço de CPF para CPF e levando em consideração esta condição, ele recolhe lá, ele emite uma guia GPS e contribui para o INSS também sobre esta remuneração que ele recebe como profissional autônomo. Então, lembrando que a gente sempre existe essa possibilidade de aumentar o valor da contribuição do MEI, desde que a gente tenha essas atividades concomitantes, que na hora de verificar ali por mês qual que foi a contribuição a título de previdência, o INSS vai somar uma e vai somar outra. Lembrando, gente, que o MEI, aqui tem essa observação que eu fiz para vocês. O MEI ele pode exercer uma segunda atividade como autônomo, contribuinte individual, por exemplo, e aí vai ter a soma de remunerações para melhorar a média contributiva. Mas aqui eu coloquei um asterisco com uma observação importante. É sempre interessante, tá? É importante ter provas da efetiva prestação desse serviço, no caso de atividade autônoma, né, que foi o exemplo aqui, ou enfim, do CLT, para evitar questionamentos tanto da Previdência quanto da Receita. Porque muita gente acaba que na prática não exerce uma segunda atividade, apesar de emitir ali uma guia GPS e contribuir para a Previdência como contribuinte individual, né, que seria o autônomo, justamente para melhorar a média contributiva. E atenção para esse ponto, porque o INSS, pelas normativas ali, ele pode de fato exigir comprovação dessa atividade para computar esta segunda renda e somar ali na sua média final. E também, gente, a gente tem que lembrar que existem aí cada vez mais uma comunicação super intensa ali dos nossos sistemas, né? Então, se, por exemplo, na sua declaração de imposto de renda você não declara essa segunda fonte de renda que você teria aí, mas você só declara um MEI, isso pode ali conflitar com essas informações previdenciárias que você está fornecendo e, eventualmente, gerar ali algum questionamento, alguma questão, inclusive com a Receita Federal. Então, por isso que eu sempre oriento os meus clientes em relação a isso. Cuidado por optar por contribuir como autônomo em paralelo só para aumentar a sua média. Essa renda ela precisa ser compatível com o que é declarado no imposto de renda para evitar problemas com a Receita Federal. Então, o profissional responsável sempre faz estes alertas aí para o seu cliente, né? E aí, dando prosseguimento aqui com o nosso conteúdo, qual que é a grande questão? A grande questão que fica é quando então eu devo complementar. Porque o que a gente comentou? Que tudo bem, eu entendi que eu posso exercer essa segunda atividade para aumentar o valor da remuneração, mas você também comentou que a alíquota, o percentual do MEI é 5% do salário mínimo, né? E que este 5% do salário mínimo ele está restrito à aposentadoria por idade. Mas e se eu já tenho ali perto dos meus 30 anos de tempo de contribuição e eu sei que eu posso ter essa possibilidade exatamente de antecipar minha aposentadoria, de me aposentar antes? Como que eu faço? Quando que eu entendo que existe, que é viável eu complementar de 5 para 20% e computar numa aposentadoria por tempo de contribuição? Como que eu sei quanto eu vou ter que complementar? Você comentou que vai ter ali uma incidência de juros. Como que eu sei quanto tempo eu vou precisar complementar, né? Se eu posso tirar só uma fatia desse tempo para não ter que complementar tudo.
Enfim, como que eu sei quando compensa complementar? E aqui, gente, eu não posso dar outra resposta para vocês, a não ser a resposta de que tudo depende de um planejamento previdenciário. Aqui eu sempre coloco, né, alguns exemplos de uns quadros comparativos que a gente tem ali nas análises previdenciárias que a gente faz, mas entende que tudo depende do seu histórico contributivo, a gente precisa analisar se de fato para você é uma possibilidade a aposentadoria por tempo de contribuição, se você já tem ali um histórico que realmente te abre esse leque aí de opções, ou se não, se para você de fato só vai ser a aposentadoria por idade. Então a gente precisa primeiro entender se você tem essa possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que seria uma aposentadoria que chega antes, a gente precisa entender se você também já cumpriu ali os requisitos necessários, entender em qual regra você se encaixaria, quanto você precisaria complementar, quanto seria exatamente esse valor, né? E se para você compensaria fazer essa complementação, qual que seria o reflexo disso no valor da sua aposentadoria, de que forma você ia, quanto tempo você ia demorar para receber o retorno desse investimento, se de fato isso ia compensar para você ou não. Isso tudo é uma análise que precisa ser individualizada. Não tem como eu responder aqui, nem eu, nem nenhum outro advogado previdenciarista desse planeta aí, não sei em outro país, mas enfim, não existe um advogado que consiga te dar essa resposta de uma forma segura, ética, responsável, se ele não tiver ali uma análise detalhada do seu histórico, dos seus objetivos, do que pode ser conveniente para você e possível também para você, né? Então é por isso que a conclusão disso tudo não poderia ser outra a não ser você precisa de um planejamento previdenciário se você tem ali, principalmente se você tem essas questões de, putz, eu estou contribuindo como MEI, mas será que esse é o caminho certo para mim? Será que eu não estou fazendo ali economias, pequenas economias, mas que lá na frente elas estão atrasando cada vez mais uma aposentadoria que no final das contas é um pagamento mensal ali de pelo menos um salário mínimo, além do 13º, né? Então são todas análises que a gente precisa fazer com realmente bastante estratégia para chegar no melhor cenário para o nosso cliente. Então, por fim, eu deixo aqui os meus contatos oficiais, né? Caso vocês queiram entrar em contato. Esse é o contato oficial do escritório, então a gente pode trazer mais esclarecimento para essas questões, tanto para eventuais dúvidas que não tenham sido sanadas aqui em relação ao MEI, quanto para outras questões previdenciárias, obviamente. Então eu me coloco à disposição de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, eu realmente gostaria que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem com pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar dele, para que assim a gente consiga se ajudar. E inclusive se vocês tiverem ali sugestões de próximos temas, próximos tópicos aí que a gente pode trabalhar em relação ao previdenciário, eu vou ficar muito feliz em saber e atender o pedido de vocês. Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.